Olá a todos, agora vamos para a nossa última etapa do tema poluição dentro de ecologia, falando dos POPs e de magnificação trófica. O que seriam os POP ou POPs no plural? POPs são poluentes orgânicos persistentes. Aqueles poluentes que são orgânicos e que têm longa duração no meio ambiente, nos ecossistemas. Ou seja, não são biodegradáveis, não são fotoláveis, ou seja, destruídos pela luz, e podem permanecer no meio ambiente com potencial tóxico por um longo período de tempo. Eles podem ser derivados de petróleo, né, quando tem um derramamento de petróleo e eles são lançados no meio ambiente. Eles podem ser pesticidas de vários tipos, né, utilizados na lavoura ou como inseticidas nas casas, nos lares. Porém, quando feitos de organoclorados, eles têm uma persistência muito longa no meio ambiente, como é, por exemplo, o caso do DDT. Podem ser também resíduos industriais que resultam, obviamente, da atividade industrial, como o próprio nome já diz, e que no meio ambiente podem ter esse potencial tóxico, quando são, por exemplo, lançados nos rios, né, sem tratamento, ou despejados na atmosfera pelas chaminés. Podem também, os POPs, ser originados, né, da queima de plásticos. Os plásticos, por si só, né, eles mesmos não são tóxicos. Trazem vários problemas para o meio ambiente, mas eles não são tóxicos, tanto que você utiliza plásticos para conservar alimentos, para refrigerantes, por exemplo, embalagens, né, onde você tem óleos, produtos consumíveis, né, ingeríveis. Portanto, eles não são poluentes, não são tóxicos. Porém, se queimados, se degradados inadequadamente, podem levar a resíduos tóxicos na atmosfera. E, num caso, alguns desses podem ser realmente persistentes. Nem todos serão, mas alguns poderão ser. Como eles são persistentes, eles permanecem no meio ambiente por um longo prazo e podem ser arrastados pelas correntes de ventos, podem ser arrastados pelos rios e depois pelas correntes oceânicas. Quando no solo, eles podem percolar o solo verticalmente, arrastado pelas águas das chuvas, ou até mesmo horizontalmente numa chuva intensa, quando você tem uma lavagem superficial e aí eles são conduzidos para os rios e dos rios para os oceanos. Sua composição química é diversa e eles podem, aí é um problema muito grande, acumular na cadeia alimentar, que é o que nós falaremos a seguir quando falarmos de magnificação trófica, bioacúmulo de resíduos nas cadeias alimentares. Tá? Então, são substâncias de composição diversa, porém com potencial tóxico no meio ambiente, podendo levar à morte de organismos ou então alterar o seu ciclo reprodutivo, né, fazendo com que esses organismos deixem menos descendentes, por exemplo. Tá? Então, esses POPs, eles podem, né, POP no singular, POPs no plural, eles podem ser realmente prejudiciais ao meio ambiente e, por serem duradouros, agir por um longo intervalo de tempo. Outra forma deles propagarem pela natureza é a partir de organismos migratórios. Um animal, por exemplo, ao se alimentar de alimentos contaminados com POPs, ou a própria ingestão da água contaminada com POPs, ele pode trazer essas substâncias para dentro do seu organismo, e agora, ao migrar, ou a se deslocar de uma região para outra, ele leva esses poluentes consigo. Como essas migrações são bastante comuns no planeta, temos aves migratórias, temos peixes que fazem percursos longos de migração, essas substâncias lançadas numa região do planeta, elas podem, em algum momento, atingir outras regiões do planeta e até mesmo distantes, principalmente quando é o vento e as correntes oceânicas que fazem esse serviço. Agora, algumas dessas substâncias, orgânicas ou não, POPs ou não, podem acumular nas cadeias alimentares, fazendo com que ao longo do tempo os organismos vão se intoxicando paulatinamente. Esse fenômeno é o que nós vamos chamar de biomagnificação. Você pode usar vários termos para se referir ao mesmo evento. Mas basicamente nós teremos substâncias orgânicas, como por exemplo organoclorados, e o principal exemplo a ser citado é o DDT, e também metais pesados que podem acumular dentro do organismo, né, por dissolverem-se nas camadas de gordura do corpo ou por interferir em metabolismo celular e serem difíceis de serem eliminados do corpo.
Dentre esses metais pesados, os mais citados, os mais estudados, são o mercúrio, chumbo, cádmio. Mas o ferro também, apesar de ser fundamental para o nosso organismo, ele pode acabar se tornando uma substância tóxica quando ingerida em excesso. Por exemplo, eles não vão a prejudicar apenas animais, mas plantas também. Quando você tem solos muito ricos em metais, como é o caso do ferro e o alumínio, aquele solo se torna de tal forma tóxico que não há qualquer vegetação que pode crescer lá. Essa toxidez do solo por metais é um dos motivos do cerrado, por exemplo, ter uma vegetação de baixa estatura e com a característica que ela apresenta. Mesmo na floresta amazônica, por exemplo, na região de Grande Carajás, onde você tem uma exploração de minério de ferro muito grande, muito intensa, não é qualquer vegetação que vive lá. As plantas que conseguem sobreviver nesses solos muito ricos são chamadas plantas metalófilas. Elas têm afinidade por metais. Não é qualquer planta, por exemplo, qualquer árvore ou qualquer planta rasteira que consegue se desenvolver nesses solos. Há um processo, portanto, de seleção natural. As metalófilas sobrevivem naqueles lugares. As não metalófilas ou sobrevivem mal ou sequer se desenvolvem. Portanto, não é apenas para os animais que os metais podem, em excesso, podem ser tóxicos, mas para as plantas também. E aí eles podem entrar nas cadeias alimentares, intoxicando toda aquela cadeia alimentar. Se o composto bioacumulável ainda por cima for radioativo, aí a coisa é muito pior, porque instalando-se no organismo e fixando-se no organismo, aquela radiação agora pode ter um efeito difuso, destruindo vários tecidos no seu entorno. E como a radiação ela tem longo alcance, ela pode estar numa parte do corpo, causando estragos em outra parte do corpo, bem distante. O chumbo, o mercúrio, o cádmio não são radioativos, mas eles interferem no metabolismo e agridem, por exemplo, o sistema nervoso, provocando danos muito terríveis no sistema nervoso, no tubo digestivo, e nós vamos citar agora na sequência. Então esse fenômeno se chama biomagnificação. Como isso se dá? Imagine uma situação básica. Algumas dessas substâncias bioacumuláveis, DDT ou metais pesados ou radioativos, é lançado no meio ambiente. Lançado no meio ambiente, em geral, o primeiro organismo a assimilá-lo serão as plantas através das suas raízes, trazendo esses compostos para dentro do seu corpo. É pouco provável a absorção pelas folhas, uma vez que as folhas têm uma camada de cera que as impermeabiliza. Em geral, a absorção se dará pelas raízes. E agora, essas substâncias absorvidas vão para o corpo da planta, ou numa alga, para o interior daquelas células. Se for uma alga pluricelular, todo o corpo dentro da água pode absorver aquelas substâncias e vai agora acumular em todo o corpo. Agora vai um animal e come aquela planta. Só que a planta absorveu uma parte dos poluentes que estavam no seu entorno. O animal, quando vai se alimentar, ele não come uma alga ou um pé de capim, ele come vários. Então, pensando no corpo d'água, o fitoplâncton, as algas unicelulares, vão alimentar o zooplâncton. E o zooplâncton vai comer muitas algas ao longo da sua vida. E ele vai servir de alimento para um peixe pequeno, que vai comer muitos componentes do zooplâncton ao longo da vida. E esse peixe pequeno vai alimentar um peixe médio, que vai comer muitos peixes pequenos ao longo da vida. E o peixe grande come o médio, e a ave come o peixe grande, e assim por diante. Essa cadeia alimentar vai acumulando nível trófico a nível trófico, uma quantidade cada vez maior desses poluentes. A concentração irá acumulando ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais próximo à base, próximo ao produtor, mais diluído esse poluente. Quanto mais em direção ao topo da cadeia alimentar, mais concentrado esse poluente. Então seria o inverso da biomassa. A biomassa diminui com a cadeia alimentar, a biomassa acumulada diminui a cada nível trófico, porém o poluente aumenta a concentração a cada nível trófico. Justamente porque o consumidor primário comerá vários produtores, o secundário vários primários, o terciário vários secundários, e haverá esse acúmulo justamente porque o organismo ingerirá aquela substância e não conseguirá eliminá-la. Se houvesse eliminação, a concentração não se daria. Como não há eliminação, como acumula no organismo, a concentração aumenta.
E aquela substância que às vezes nem era tóxica em baixas concentrações se torna tóxica em altas concentrações. O DDT, por exemplo, é um inseticida organoclorado que foi utilizado muito para matar insetos. Foi muito utilizado para combater mosquitos da malária, febre amarela, para combater piolho, transmissor de doenças, principalmente durante as guerras, quando você tem os ratos, né? E os ratos são atacados por piolhos, por pulgas, então esses inseticidas matam as pulgas e os piolhos, evitando as pestes, né? Então, esses inseticidas não biodegradáveis, hoje em dia, são proibidos. Os inseticidas que nós usamos hoje no dia a dia são biodegradáveis, ou seja, eles são decomponíveis, eles não acumulam na cadeia alimentar. O DDT acumulava. Existe o lado negativo, ele acumula e aí ao longo da cadeia alimentar ele pode causar estragos. Existe um lado positivo, o DDT é barato. Mas esse efeito biocumulativo é que o torna proibitivo. Portanto, hoje em dia, os inseticidas devem ser biodegradáveis justamente para evitar esse acúmulo ao longo das cadeias alimentares e, num determinado momento, organismos que não seriam afetados passam a ser afetados. Quanto aos metais pesados, de onde eles vêm? O chumbo, hoje em dia, ele não é mais tão lançado na natureza, mas já foi muito lançado no passado, quando, por exemplo, a gasolina tinha chumbo adicionado ao seu corpo. Isso dava mais potência ao motor dos carros. Desde os anos 80, ela começou a ser o chumbo começou a ser paulatinamente retirado dos combustíveis, né, dos veículos automotivos, até o momento que ele foi totalmente eliminado. Aliás, os catalisadores que estão nos escapamentos, né, purificando os gases que são lançados no meio ambiente, não toleram a presença de chumbo na composição daquele combustível. Tá? Portanto, hoje em dia há menos chumbo sendo lançado no meio ambiente, mas ainda há indústrias que lançam. O mercúrio, ele é lançado no meio ambiente por processos industriais. O mercúrio metálico, o Hg, ele não é potencialmente tóxico, ou teria que ser em grandes concentrações. Porém, quando lançado no meio ambiente, ele pode ser absorvido por vegetais e metilado. O metilmercúrio, ou seja, um mercúrio orgânico, porque ele está no corpo de um metil, esse sim se torna tóxico, esse sim é absorvível pelos animais e poderá ter ação prejudicial. Houve um acidente muito famoso no Japão, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, que ficou conhecido como o acidente da Baía de Minamata. Próximo a ela, havia uma indústria que gerava os seus resíduos industriais mercúrio. Esse mercúrio lançado no meio se transformava em metilmercúrio. E ele entrava nas cadeias alimentares oceânicas, né, sendo absorvido por algas, sendo consumido pelo zooplâncton, pelos peixes e em algum momento chegou nos pescadores. No primeiro momento observou-se a morte de organismos aquáticos. Poderia ser uma eutrofização, mas não era. Era um envenenamento por mercúrio. Anos depois começaram a surgir os primeiros casos no homem. Por que anos depois? Porque levou anos para que ele se acumulasse no corpo daquelas pessoas que consumiam os peixes. A partir do momento que houve esse acúmulo, começaram a ver os sintomas. Ele ataca o sistema nervoso e podendo levar a distúrbios cerebrais, inclusive a loucura. Alguns desses metais pesados agridem o tubo digestivo e, portanto, causam lesões a longo prazo. Não é quem come um peixe contaminado que vai apresentar esses sintomas, mas aquela pessoa, naquele local que comeu ao longo de anos peixes contaminados, ele acumulou, bioacumulou, magnificou, ou seja, tornou maior, mais concentrado aquele poluente no seu organismo. Aí, a partir de um determinado momento, começam a vir os sintomas e que podem culminar com a morte das pessoas. Esse fenômeno no Japão, né, demorou muitos anos para ser compreendido e gerou um processo contra essa indústria. Portanto, essa magnificação, essa concentração ao longo da cadeia alimentar é um fenômeno importante. Portanto, devemos evitar o lançamento de metais pesados nos corpos d'água, para evitar a contaminação das águas, a contaminação dos solos e, por esse processo, esse poluente chegar nas plantas pela absorção e depois nos consumidores primários, secundários e assim por diante.
Nos anos 80, houve aquele acidente nuclear em Chernobyl, né, na antiga União Soviética. E a liberação dos poluentes radioativos, né, contaminou boa parte da Europa. Uma nuvem radioativa contaminou boa parte dos países europeus. E com as nuvens, né, cheias de material radioativo, as chuvas trouxeram material radioativo para o solo. E a consequência foi que estancaram-se as importações de, por exemplo, derivados de leites vindo desses países, porque aquele material radioativo foi parar no capinzal, o boi comeu o capim, o boi se intoxicou com o componente radioativo e foi parar no leite. E do leite poderia vir para o corpo de uma criança ou para o seu corpo bebendo aquele leite. Portanto, o consumo de leite, tanto da União Soviética como países do entorno, foi proibido por conta da possível taxa de radiação prejudicial que existiria. Todo solo pode ter um pouco de elementos radioativos, mas traços, não em concentração suficiente para agredir um ser vivo. O problema é que aí a quantidade passou a ser realmente prejudicial. Portanto, alguns componentes, alguns inseticidas organoclorados, como por exemplo o DDT, alguns metais pesados, como principalmente o chumbo, cádmio e mercúrio, componentes radioativos, como césio, estrôncio, rádio. Esses são extremamente prejudiciais à saúde, não só porque são tóxicos, mas porque são bioacumuláveis no organismo dos seres vivos. Tá, então esse é o fenômeno do bioacúmulo de resíduos na cadeia alimentar. Para encerrar esse assunto de intoxicação por metais pesados e magnificação trófica, duas observações. Nos anos 50, o pintor Portinari, importante pintor brasileiro modernista, ele começou a apresentar intoxicações por metais pesados oriundos do chumbo presente na tinta que ele utilizava nos seus quadros. Parece que ele tinha o hábito de lamber os pincéis que utilizava quando fazia suas pinturas. Nos anos 60, ele acabou vindo a óbito justamente devido à intoxicação pelas tintas. Uma outra observação, nos anos 90, mais especificamente em 1994, a Unicamp montou a seguinte questão. Pesquisadores têm encontrado altas concentrações de DDT, um inseticida não biodegradável que se acumula no meio ambiente, em tecidos de focas e leões marinhos de regiões polares, onde ele nunca foi usado. Utilizando seus conhecimentos de ecologia, explique como este fato pode ocorrer. Bom, ao resolver essas questões, eu percebi que muitos alunos cometeram um mesmo erro. E eles foram levados a esse erro porque nesse mesmo ano houve um grande derramamento de petróleo, né, por um navio, né, transportador, um navio petroleiro. Ele vazou, né, petróleo no Alasca, provocando um acidente de grandes proporções. Tá? Então os alunos foram levados a erro, principalmente por conta desse evento, e disseram que algum navio transportando DDT teria vazado na região dos polos, né, num dos polos, e isso teria contaminado as águas. Bom, na realidade, ele cita os polos, né, uma concentração de DDT nos polos. Então não teria sido um vazamento de um navio nos dois polos, quer dizer, um navio em cada polo. Então aí já teria uma dica. Aí é o seguinte, o DDT, como já foi dito, ele é uma substância de grande permanência no meio ambiente. Ele pode levar décadas até ser degradado. Então, como esse DDT teria ido parar nos polos e contaminado leões marinhos se não foi por vazamento de nenhum navio? Então a resposta é longa, mas é fácil de compreender. O DDT teria sido utilizado para combater pragas de insetos. Como ele tem longa permanência no meio ambiente, com o tempo as chuvas teriam arrastado o DDT para o solo e daí para os rios,
contaminando os rios. E dos rios, as águas foram para o mar, contaminando o mar. Tá? Só que não há tanto DDT assim para você contaminar as focas no fim de semana. O que acontece é que, como ele tem longa permanência no meio, ele foi sendo conduzido até pelas correntes oceânicas para os polos, e nos polos ele foi absorvido pelo fitoplâncton, que serviu de alimento para o zooplâncton, que serviu de alimento para o peixe, que serviu de alimento, por exemplo, na Antártida, para o pinguim, que serviu de alimento para a foca. Então essa foca comeu ao longo da vida vários pinguins, vários peixes, várias lulas, e foi, aos poucos, apresentando uma concentração alta de DDT no seu sangue. Então a resposta é essa, e o objetivo era justamente que o aluno percebesse o fenômeno de acúmulo de resíduos tóxicos na cadeia alimentar ao longo do tempo. Então uma questãozinha bonitinha que envolvia não só, né, o aluno, né, elaborar um texto, mas ter um bom conhecimento de ecologia. Agora, para completar, falamos de poluição, falamos de inúmeras formas dos poluentes espalharem pelo meio. Porém, a pergunta que fica é possível estancar os processos de poluição? É possível degradar poluentes que hajam no meio ambiente? A resposta, sim, é possível. Uma das formas seria queimar esses poluentes. O problema é que, às vezes, a queima de um poluente pode trazer como resultado outro mais tóxico. Portanto, queimar plástico não pode ser feito em hipótese alguma, porque ele libera resíduos POPs tóxicos na cadeia alimentar. Portanto, um poluente nem sempre pode ser degradado pelo fogo. Porém, existem certos processos de degradação biológicos. Um deles seria a biodegradação, promovida por organismos decompositores, como algas e fungos. Existe também a fitorremediação, feita por vegetais, como, por exemplo, aguapés, bastante utilizadas em processos de limpeza de corpos d'água. Vamos citar, por exemplo, o primeiro caso da biorremediação. A biorremediação seria a degradação, a biodegradação desses POPs orgânicos, né, por organismos decompositores. Mas quem são os organismos decompositores? Bactérias e fungos. Agora, lembrem como agem as bactérias e fungos para decompor o que está em volta e obter seu alimento. Eles são unicelulares, as bactérias e alguns fungos, e outros fungos são pluricelulares, mas todos agem da mesma forma. As suas células lançam as enzimas digestivas, as enzimas de degradação, para fora das suas membranas, então a digestão vai ser extracelular. Então, as enzimas são lançadas para fora do corpo daquele organismo e a digestão ocorre extracelularmente. Se aquele composto tóxico for biodegradável, as enzimas vão decompô-lo. E em seguida esses organismos absorverão aquilo que for útil e agora utilizarão no seu metabolismo. Pode até ser que alguns morram intoxicados, mas boa parte deles vai absorver e aquilo será utilizado no seu metabolismo. Portanto, aquela substância tóxica que estiver no meio vai ter a sua degradação ou talvez o seu potencial toxígeno reduzido. O problema é que, às vezes, a substância que advém dessa degradação pode até ser mais tóxica para o meio ambiente do que aquela anterior. Tá? Portanto, esse processo de biorremediação, ele é interessante, mas nem sempre eficiente. Quando é que esse processo pode ser utilizado? Por exemplo, existe um caso interessante quando você lança bactérias para decompor petróleo. O problema é que o processo é muito lento e às vezes aquela mancha de petróleo ocupa áreas muito grandes. E aquele petróleo na superfície é prejudicial demais para o meio ambiente. Em primeiro lugar, porque ele, na superfície, reduz a oxigenação das águas promovidas pelo vento, pela circulação. Mas o oceano é profundo, é grande, então isso não seria muito problemático em mar aberto. Porém, próximo à costa, né, essa superfície cheia de óleo pode vir dar nas praias, pode dar nos manguezais, e aí, com as marés altas e baixas, na maré baixa, aquele óleo pousar sobre as raízes, provocando a asfixia delas, porque essas raízes respiram. Tá? Nesse processo de vai e vem, ele pode, no manguezal, né, contaminar
os organismos que estão vivendo nas raízes, como cracas, como ostras, os crustáceos que lá estão, provocando desastres muito grandes. Como os manguezais são os berçários dos oceanos, a agressão à vida aquática ou marinha pode ser muito grande. Tá? Portanto, lançar bactérias que façam a decomposição é uma saída inteligente, porém nem sempre eficiente. Lembrem-se dos vazamentos de petróleo em 2019 na costa nordeste do Brasil, que veio a fazer com que manchas de óleo fossem lançadas nas praias. Além do prejuízo ao meio ambiente, você tem o prejuízo a toda a economia local por conta do turismo que é perdido nesses locais. E o turismo gera fortunas, né, no mundo inteiro, gera empregos no mundo todo. Portanto, o uso de bactérias, fungos, para decompor lixo também pode ser interessante, não só o petróleo, mas lixo. Quando bactérias fazem a decomposição do lixo, esse lixo pode se tornar em algo menos agressivo para o meio ambiente. Reduzindo, não precisa nem ser o lixo tóxico, né? Mas o próprio lixo doméstico, lixo da cidade, ao ser degradado por esses organismos, vai fazer com que menos componentes tóxicos fiquem no meio ambiente. Vai fazer com que aquele chorume que atinge os lençóis freáticos tenha o seu potencial tóxico reduzido. Portanto, a biorremediação por bactérias e fungos é extremamente interessante. A fitorremediação, por sua vez, é promovida por vegetais, por produtores, sejam algas, sejam vegetais terrestres, sejam angiospermas aquáticas. Um caso bastante interessante é de uma planta aquática chamada aguapé. Ela é uma angiosperma flutuante, as suas folhas são cheias de um tecido chamado parênquima aerífero, que dão a ela a capacidade de armazenar gases e flutuar. Suas raízes, em forma de cabeleira, né, elas formam um manto próximo à superfície que retém lixo de várias origens. Portanto, aquele rio, né, quando numa região mais rasa, ele passa por essas raízes, boa parte dos poluentes são retidos. Então elas são biopurificadoras de rios. Aí você se pergunta, então por que nós não utilizamos aguapés para fazer a despoluição de corpos d'água? Bom, em primeiro lugar, elas retêm no seu corpo muitas toxinas, mas não todas. Em segundo lugar, há um problema. Quando elas crescem, elas formam um manto sobre as águas, né, que reveste toda a superfície, reduzindo a oxigenação daquelas águas. Em segundo lugar, aquele grupo de folhas de algas, de aguapés flutuantes, acumula sobre as suas folhas e nos pequenos espaços entre elas um pouco de água parada, onde mosquitos poderão colocar seus ovos e de lá saírem larvas como as dos mosquitos da febre amarela, mosquito da dengue, né, que é o mesmo, do mosquito de malária. E, portanto, ela pode ter um efeito positivo de um lado e um efeito colateral negativo de outro lado. Onde você tem antigos lixões, muitas vezes, findo o tempo de vida daquele lixão, você faz um aterro por cima e aquela região agora pode se tornar um parque. Aí você coloca árvores em cima, tá, para formar aquele parque. Estas árvores, elas vão ajudar com suas raízes a absorver boa parte das toxinas que estão naquele solo. Mas também elas vão absorver metais pesados que porventura estejam naquele solo. Não seria conveniente consumir os frutos dessas árvores, já que eles poderão estar concentrados com metais pesados, e aí a magnificação trófica, né? Aquela planta está absorvendo ao longo do tempo, transferindo para os seus frutos, que agora são comidos por aves, e aí poderá contaminar as aves. Jamais poderiam ser consumidos, por exemplo, alfaces, frutos diversos, né? Legumes, oriundos de aterros, de antigos aterros sanitários, principalmente se forem aterros industriais, pela saturação de toxinas no solo. Então você pode ir lá transformar aquilo, vamos supor, num parque, mas os frutos daquelas árvores não poderão ser consumidos. Em hipótese alguma, jamais, aquele solo poderia ser utilizado para cultivo de plantas comestíveis, de frutas, verduras, né, legumes comestíveis. Em hipótese alguma. Muitos supermercados rastreiam os produtos que vendem. Então ele sabe que aquela alface foi produzida por um produtor, por um agricultor, e que ele utiliza solos limpos, não contaminados no seu cultivo. Agora, vamos supor que um determinado supermercado não saiba que o seu fornecedor está cultivando em cima de antigos lixões.
A pessoa que consumir aquela alface, aquele legume, aquele fruto, não sabe, estará ingerindo substâncias tóxicas, possivelmente, metais pesados, possivelmente. Portanto, os supermercados que rastreiam a origem dos seus produtos, muitas vezes cobram mais caro pelo seu produto porque eles sabem a procedência. Se você desconhece a procedência, talvez seja adequado não consumir aquele produto, aquele vegetal, aquele produtor, por assim dizer. Portanto, fitorremediação é quando nós utilizamos algas e vegetais terrestres, daí principalmente angiospermas ou mesmo aquáticos, aguapés que são angiospermas, para despoluir o meio. Quando nós temos a biorremediação, o que nós estamos usando são bactérias e fungos decompositores para degradar aquelas substâncias tóxicas presentes no meio. Porém, deve-se tomar cuidado para que, em qualquer caso, esse fungo não seja consumido. Suponha que seja um cogumelo maravilhoso, não poderá ser consumido. Suponhamos que aquele fruto, aquela árvore está crescendo naquele solo contaminado, aquele fruto não poderá ser consumido, aquelas folhas não poderão ser consumidas por terem, provavelmente, aqueles componentes tóxicos no seu interior. Mesmo que degradados, poderá haver resíduos. E se for metal pesado, estará bioacumulado e, portanto, será prejudicial, de qualquer forma, o seu consumo. Entendido? Portanto, aqui nós encerramos o nosso curso de ecologia, falando de POPs, magnificação trófica nas cadeias alimentares e, por fim, o uso de seres vivos para remediar toxinas presentes no meio ambiente, despoluindo o meio ambiente. Tá certo? Então, encerramos aqui o nosso curso de ecologia. Obrigado.